Os fundos imobiliários que pagam os maiores aluguéis da Bolsa de Valores. É risco? É oportunidade? Senhoras e senhores, hoje a gente vai falar sobre um tema muito pedido por vocês. Será que esses fundos imobiliários que pagam aluguel acima da média, eles realmente são as melhores opções para a gente investir? Aqui nesse vídeo, eu vou explicar como que funciona essa relação entre o risco e o retorno e eu vou falar também qual é a melhor estratégia para quem busca renda passiva de forma segura e sustentável. Lembrando, esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos. Eu vou falar aqui durante esse vídeo e vou compartilhar minha tela aqui mostrando alguns fundos imobiliários. Isso não é uma recomendação nem de investimento, nem de desinvestimento. Não é para você investir ou não investir. O objetivo desse vídeo aqui é te dar um conhecimento, te dar uma informação para você juntar com as informações, com o conhecimento que você já tem e você mesmo tomar a decisão de investimento que faz mais sentido para você ou as decisões de investimentos que faz mais sentido para você. Beleza? Então, a gente vai entender juntos isso aqui durante esse vídeo. E antes da gente começar, eu já quero saber de você. Escreve aqui nos comentários qual é o fundo imobiliário que você já investe que paga o maior dividendo e você está felizão com ele. Coloca só a sigla dele aqui para ver se eu invisto também, se eu conheço esse fundo imobiliário, enfim, coloca aqui pra gente, beleza? Antes de mais nada, é importante a gente entender o que são os aluguéis pagos pelos fundos imobiliários. Todo mês, os fundos imobiliários, eles distribuem para os cotistas o rendimento que é gerado pelos aluguéis dos imóveis físicos, no caso dos fundos de tijolo, ou a receita dos seus investimentos em papel, como os CRIs, no caso dos fundos de papel. Então, 95% de toda a receita é distribuída para gente, para os cotistas, em forma de aluguel. Lembrando, esses rendimentos, eles são isentos de imposto de renda para pessoa física. E isso é um baita atrativo para os fundos imobiliários. Por quê? O imóvel físico, quando a gente tem um imóvel físico, a gente aluga, a gente tem que pagar imposto de renda sobre aquele aluguel. No fundo imobiliário, o fundo imobiliário é isento de imposto de renda nesse aluguel. Só que olha só, normalmente os fundos imobiliários pagam um aluguel mais alto quando a gente compara o valor investido do imóvel físico. Imagina que você tenha 200 mil reais em fundos imobiliários ou você tenha 200 mil reais num imóvel físico. Você comprou um imóvel que vale exatamente 200 mil reais. Você vai receber mais aluguel dos fundos imobiliários e eu nem tô falando desses fundos que pagam um dividend yield, um aluguel altíssimo comparado aos outros. Eu tô falando daqueles que pagam a média dos fundos imobiliários, tá? E agora sim, atenção. Por quê? Porque o valor pago não é o único fator que você deve considerar ao investir num fundo imobiliário. Quando a gente vai investir num fundo imobiliário, a gente tem que olhar outras coisas também. E tem gente que só olha para o dividend yield, e isso é um erro. Existem alguns fundos imobiliários, ou até muitos fundos imobiliários, que chamam muita atenção por pagarem aluguéis muito altos, muito acima da média. E esses aluguéis, esse valor, ele é medido pelo dividend yield, que tem a sigla DY, que é a relação entre o valor distribuído, o valor financeiro, e o preço da cota daquele ativo. Eu vou compartilhar minha tela agora e eu vou compartilhar com vocês e vou mostrar para vocês 3 fundos imobiliários que estão pagando no momento um aluguel muito acima da média. Então vamos lá, pessoal, olha só. O primeiro fundo que eu vou compartilhar aqui com vocês, ó, o RBED11, que é o Rio Bravo Renda Educacional. Ele tá pagando um dividend yield de 24,29% nos últimos 12 meses, quase 25% de dividend yield. É um baita dividend yield muito acima da média. O que é esse fundo aí? Esse fundo é um fundo do tipo de tijolo e ele é do segmento de educação. Agora, o segundo fundo imobiliário que eu vou mostrar para vocês, calma que depois eu vou explicar mais, tá? É o GCRA. GCRA11. Olha só, o GCRA11, o nome dele é o Galápagos Recebíveis do Agronegócio. Então, ele é um fundo do segmento de FIAGROS. Ele é um fundo que investe no agronegócio. E olha aqui o dividend yield dele, de 22,73% também. Um pouquinho mais baixinho do que o outro, mas muito alto
alto também em relação à média do mercado. E o terceiro fundo que paga um baita dividendo, que eu vou mostrar aqui para vocês, é o HTMX. Ó, tá pagando 16,89. É mais baixo do que os outros dois, mas ainda assim é acima da média. E ele é um fundo de tijolo, ó, é um fundo de tijolo do segmento de hotéis. Certo, pessoal? Então eu compartilhei aqui com vocês 3 fundos imobiliários que estão pagando um aluguel muito acima da média. Só que olha só, o alto retorno ele pode ser um sinal de uma oportunidade, mas pode também esconder problemas que colocam o seu dinheiro, o dinheiro que você investe nesses fundos imobiliários, em risco. Por isso é importante a gente analisar outros fundamentos do fundo imobiliário e não só olhar para isso. Afinal, a gente quer investir o nosso dinheiro, começar a receber dividendos em 30 dias ou menos, e a gente não quer parar de receber esse aluguel nunca. A gente quer receber esse mês, os próximos meses, os próximos anos, enfim, a gente quer segurança. E será que esses 3 fundos imobiliários, eles realmente dão segurança para a gente investir? Eu, ao longo do meu tempo, da minha jornada como investidor, eu comecei a usar alguns filtros. Imagina o seguinte, imagina como se fossem peneiras. A primeira peneira, eu jogo o fundo imobiliário lá, se passa pela primeira peneira, chega na segunda. Passou pela segunda, vai para a terceira. A não passou, a gente não investe. E tem algumas peneiras que são importantíssimas. E eu vou compartilhar aqui as mais importantes de todas. Seja para fundos imobiliários de papel, seja para fiagro, seja para fundos imobiliários de tijolo também. Então, de novo, eu vou compartilhar minha tela e vamos ver se esses fundos imobiliários, se eles passam por esses filtros, porque se eles passam por todos, eles realmente se tornam fundos imobiliários aprovados para a gente investir. Isso quer dizer, são fundos imobiliários seguros, são fundos imobiliários que têm uma expectativa de pagar aluguel para sempre para gente, que não vai dar problema tanto no dividend yield quanto de ficar zerado de aluguel. Enfim, se você não quer ter dor de cabeça para investir num fundo imobiliário, eu recomendo fortemente que você comece a utilizar esses filtros aqui. E se não passar em um, pode passar em todos os outros, mas se não passou em um, vai por mim. Toma cuidado, porque esse fundo tem mais risco. Não é que você não pode investir. Se você sabe o que você está fazendo, se você sabe que isso tem mais risco, tá tudo bem você investir. Eu não gosto de correr risco com o meu dinheiro, com os meus investimentos. Então, isso não é uma recomendação de investimentos, eu só invisto em fundos que passam por todos os filtros. Eu vou compartilhar agora para ver se esses 3 fundos passam realmente em todos esses filtros, se eles podem entrar na minha carteira de investimentos. Então vamos lá, pessoal, olha só. O primeiro fundo imobiliário é o RBED11, como eu mostrei lá para vocês, com dividendo altíssimo de 24,29%. O primeiro filtro, a primeira peneira que o fundo imobiliário tem que passar é a peneira da liquidez diária. Isso aqui significa o quê? Significa quanto dinheiro é movimentado todos os dias nesse fundo. A nossa base ali é 1 milhão. Se esse fundo apresenta uma liquidez diária menor do que 1 milhão, a gente não investe. Acima de 1 milhão, ele está aprovado para ir para a próxima peneira, para o próximo filtro. Aqui a gente vê que a liquidez dele é de 1,350 milhões, então ele passa. Só um parênteses aqui, ó, não é um filtro, a variação em 12 meses, que mostra que ele está perdendo 21,65% nos últimos 12 meses. E de verdade, isso aqui não importa. Podia estar mais 21 ou menos 21, porque 12 meses é curto prazo. Isso aqui no curto prazo não me mostra nada. Inclusive porque a gente está vivendo um momento agora que a bolsa está caindo. Então os fundos imobiliários que são ruins estão caindo, os fundos imobiliários que são bons também estão caindo, tá bom? Aí quando eu baixo aqui, eu vou ver um outro filtro. Um outro filtro é a vacância. Isso quer dizer o quê? Quantos por cento dos imóveis desse fundo estão desocupados? E eu encontrei aqui esse valor de 0%. Cara, é bem difícil achar um fundo com 0%. E eu vou até acreditar aqui no Investidor 10, tá falando que é 0% e tá tudo bem. Porque esse número tem que ser abaixo de 10. E 0% é excelente. Isso quer dizer que todos os imóveis que ele tem estão
alugados. Então passou pelo segundo filtro. Aí a gente chega no terceiro filtro, que é o número de cotistas. A gente só investe em fundos imobiliários acima de 100 mil cotistas. E infelizmente ele não passa nesse critério. Ele tem só 12 mil, então um pouquinho mais do que 10% do que a gente precisa para investir. Edu, por que o número de cotistas é um filtro importante? Porque quanto mais gente investindo nesse fundo, melhor. Gente, tem fundos imobiliários, por exemplo, o MXRF11, que tem mais de 1 milhão de cotistas. Esse aqui tem só 12 mil. Pensando que alguns desses 12 mil aqui investiram por uma recomendação e nem sabem bem o que está acontecendo e no momento de queda vão vender suas cotas. Pensando que às vezes aqui tem um investidor constitucional, que são grandes empresas investindo, então pode mexer com a cotação. Isso aqui aumenta o risco do fundo imobiliário, na minha opinião. Então, abaixo de 100 mil cotistas, eu prefiro não investir. E o outro filtro, só para vocês saberem aqui também, ó, o valor patrimonial, que tem que ser acima de 1 bilhão. E ele também não passaria nesse filtro aqui. Ele tem apenas 320 milhões de valor patrimonial. Então ele acabou não passando nos critérios. Aqui já não passou em 2, não foi só em 1. Tem outros critérios que a gente poderia analisar, mas a gente nem precisa, porque já não passou em um desses, eu já descarto e ele acaba já não entrando na minha carteira. Certo? Agora eu vou compartilhar o outro fundo imobiliário para a gente ver se ele é um fundo que passa nos nossos critérios ou não. O GCRA11, o Galápagos Recebíveis do Agronegócio, esse FIAGRO. E quando a gente vai olhar aqui para o primeiro filtro, que é a liquidez diária, tem só 195 mil de liquidez diária. Praticamente só 20%, menos de 20%, né, do que a gente precisa de liquidez diária. Isso significa que só movimentam ali em média 195 mil desse fundo por dia. Ah, Edu, mas como que isso aumenta o risco? Olha só, uma das grandes vantagens dos fundos imobiliários sou eu comprar no dia, eu consigo comprar rápido, e se eu quiser vender, eu consigo vender rápido também. Só que imagina só que vai passando o tempo e chega num momento que eu tenha 100 mil reais, 200 mil reais desse fundo imobiliário. Se eu quiser vender isso tudo num dia, eu não consigo. Provavelmente, se eu tiver bastante dinheiro investido nele, eu vou demorar vários dias para conseguir vender esse fundo imobiliário. Então, eu vou ter que ir vendendo aos poucos. E aí perde uma das características mais importantes do fundo imobiliário, que é a liquidez. Então, se eu não consigo vender num dia, para mim não serve. Edu, mas, cara, eu tenho só 3 mil reais investido nele. Tudo bem, você tem 3 mil reais investido nele hoje e daqui a 10 anos. Investimento é projeto de longo prazo. Então daqui a 10 anos você vai ter muito mais do que 3 mil reais investido nele. Eu já tô evitando um problema lá na frente, tá? Outra coisa, quando a gente baixa aqui, ó, a gente vê a vacância é zero porque não tem vacância, né? Porque é um FIAGRO que investe em dívidas do setor imobiliário, ou do setor do agronegócio. Aí a gente vê aqui, ó, outro filtro, não passa também, ó, só 8 mil cotistas. E a gente só investe em acima de 100 mil. E aqui o valor patrimonial também, 151 milhões, bem abaixo do 1 bilhão que a gente precisa. Então, esses fundos imobiliários, esses dois pelo menos, eles estão pagando um aluguel muito alto, mas eles não passam nos critérios para eu colocar dentro da minha carteira. E por último aqui, ó, o HTMX, ele tá pagando 16,89% de dividendo, que é um baita dividendo. A liquidez diária, primeiro filtro, 1,6 milhões. Caramba, passou pelo primeiro filtro. Vamos ver os outros aqui. Esse aqui é um fundo de tijolo de hotéis. Acho que eu nem tinha mostrado isso lá na primeira vez que eu compartilhei com vocês, né? Esse fundo aqui, ele investe em hotéis, tá? E normalmente não são esses hotéis da gente passar férias, não. São hotéis pra gente que a gente usa muito para trabalho, pessoal que vem em evento para São Paulo. Tanto que se a gente olhar aqui, ó, os hotéis que ele tem, ó, são todos em São Paulo. Porque São Paulo tem muito evento todos os dias, né? Tem feira de tudo. E aqui a gente consegue até ver, ó, todos os hotéis que ele tem aqui no portfólio dele. Ele investe em todos esses hotéis. Mas enfim, vamos voltar lá, vamos ver. Um fundo de tijolo, de hotel, vacância. Ixi, tá maior do que 10%. Nosso limite aqui é 10%, ele tá 38%. Então não passa nesse critério. Já seria o suficiente para eu nem precisar olhar os outros. Mas se eu quiser olhar, ó, cotistas, 35 mil também não passa, porque tem que ser mais do que 100 mil cotistas. E o valor patrimonial, 199 milhões, também não passa
teria que ter aqui mais do que 1 bilhão para ele para estar apto para a gente colocar na nossa carteira. Gente, e esse fundo aqui, ele tem uma outra questão que faz com que ele tenha muito risco. Como ele é um fundo imobiliário de hotéis, olha o que aconteceu aqui, ó. Esse aqui é um gráfico que mostra o dividend yield nos últimos 5 anos. Durante a pandemia, ó, ele ficou sem pagar aluguel e ele voltou a pagar só em agosto de 2022. Olha só, quem tinha ele na carteira aqui, ficou todo esse tempo aqui, ó, do mês 3 de 2020 até o mês 7 de 2022, então foram mais de 2 anos sem receber nenhum real de aluguel. E depois voltou a receber aluguel. Teve gente, inclusive, que comprou esse fundo imobiliário. Eu vou compartilhar aqui com vocês também, ó, o histórico de 5 anos dele. Que comprou bem aqui, ó, quando ele foi caindo, ó, no meio da pandemia, ó, quando ele parou de pagar aluguel. Teve gente que começou a investir nele aqui. E olha só quanto dinheiro ganhou, porque ele saiu daqui de uma cota valendo na faixa de R$50 para chegar numa cota valendo R$196, R$197. Então teve gente que começou a comprar as cotas desse fundo aqui embaixo porque achou que era uma baita oportunidade. E para muita gente pode ter sido mesmo, porque ele subiu bastante. Só que é um fundo que ele tem um risco sim de ficar sem pagar aluguel pra gente. Certo, senhoras e senhores? Agora eu vou parar de compartilhar minha tela para voltar aqui para a tela inteira. Então, olha, quando a gente vai investir em fundos imobiliários, o mais importante é a gente focar na qualidade dos ativos e na gestão do fundo. Você lembra? Você deve ter visto outros vídeos meus e eu falando isso bastante vezes. Inclusive, eu falo isso aqui, ó, dentro do livro Bolsa de Valores para Iniciantes. Se você quer começar a investir em ações e fundos imobiliários, esse livro aqui vai ser o seu guia. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você receber um exemplar aí na sua casa com frete 100% grátis para você aprender a investir em fundos imobiliários e ações. Nesse livro aqui, e em vários outros vídeos aqui no YouTube, eu falo sobre isso também. Eu falo assim, ó, nós não investimos em ações, nós investimos em empresas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente não olha para o preço do ativo, como no fundo imobiliário, a gente não olha para o dividend yield gigante que ele está pagando, a gente olha para a empresa que está por trás. Isso é muito mais importante. A gente olha, no caso dos fundos imobiliários, fundos com bons imóveis, que sejam bem localizados, que tenham baixa vacância, que tenham uma boa gestão, que não seja de uma área, de um setor que tem muito risco. Por exemplo, na minha carteira, eu não tenho nenhum fundo imobiliário do setor de hotéis, porque para mim é um risco desnecessário. Edu, mas você tá achando que vai vir uma outra pandemia? Eu acho que não, eu torço para que não, mas eu prefiro não correr esse risco, porque não é só uma pandemia que faz com que esses fundos de hotéis sofram. De repente, uma crise econômica no Brasil diminui o número de eventos, diminui o número de gente viajando, essa vacância vai aumentar e o meu aluguel vai diminuir, podendo até parar. Então a gente tem que olhar para esses bons fundos imobiliários, porque isso é que faz a diferença. E agora eu vou compartilhar minha tela com vocês para mostrar 3 fundos imobiliários que passam por todos esses critérios e vocês vão ver a diferença entre eles. Olha só, pessoal, o primeiro fundo imobiliário é o KNRI11, o Kinea Renda Imobiliária. Bom, o Kinea Renda Imobiliária, ele já me chama a atenção logo no começo porque ele tem esse nome, Kinea. Talvez você não saiba, mas a Kinea é uma gestora de fundos imobiliários. Ela tem muitos fundos imobiliários na bolsa e a gente costuma ver ótimos fundos imobiliários dessa gestora. Então, só dela ser da Kinea já é um pontinho positivo para mim. Isso não é um filtro, tá? Não é um dos critérios, mas é uma coisa que já traz ali a minha simpatia. Eu falo, opa, já gosto porque é um histórico de uma boa gestora. Então hoje, ó, o KNRI11, ele tá pagando 9,09%. Você viram os outros? Tinha fundo lá pagando 24, 22, 18, 16% de dividend yield. Esse aqui tá pagando metade do que menos paga dos que eu usei de exemplo ali para vocês. E ele é um fundo de tijolo híbrido, por quê? Ele tem lajes comerciais, ele tem prédios comerciais, lajes corporativas, eles têm centro de distribuição, ele tem 3 tipos de imóveis aqui dentro dele, tá? Então vamos lá, vamos ver se ele passa em todos os critérios. Olha só o primeiro filtro aqui, que é o filtro da liquidez diária. 5,69 milhões.
passa com louvor, né? Acima de 1 milhão já tá aprovado, beleza. Lembra que eu falei aqui, ó, variação em 12 meses? Isso aqui não importa, porque é curto prazo, poderia estar positivo aqui também que não iria importar. Só um parênteses, vocês lembram que lá nos outros essa variação, os outros fundos estavam caindo bem mais, né? Então, nesses momentos de queda, os fundos imobiliários que são bons, eles caem, mas caem menos. Os que têm mais risco caem muito mais, tá? Então, vamos lá ver a vacância, 2,81%. Tem que ser menor do que 10. Passou. Número de cotistas, tem que ter mais do que 100 mil cotistas, tem 286 mil cotistas, passou também. E o valor patrimonial tem que ser maior do que 1 bilhão, passou, tem 4,56 bi. Agora tem mais dois filtros, ele tem que ser multi-imóvel e multi-inquilino. Isso quer dizer o quê? Ele tem que ter mais do que 6 imóveis pelo menos, e ele tem que ter multi-inquilinos também, pelo menos um inquilino diferente em cada um desses imóveis, tá? E quando eu baixo aqui, ó, eu consigo ver todos os imóveis deles, que estão distribuídos aqui, ó, em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. E aqui a gente tem a lista toda, ó, os prédios, os prédios comerciais. A gente tem aqui, ó, centro de distribuição de Cabreúva, interior de São Paulo. Enfim, a gente vê aqui que ele realmente é um fundo multi-imóvel e multi-inquilino. Então, ele passa em todos os critérios para a gente investir. O segundo fundo imobiliário é o HGLG 11, um fundo imobiliário, ó, de galpões logísticos. Ele paga um aluguel, ó, de 8,72% nos últimos 12 meses. Então, bem abaixo do que os que pagam aquele absurdo lá. Mas olha só os outros filtros dele. 7,84 milhões de liquidez diária. Passa porque tem que ser acima de 1 milhão. Ó, tá até no positivo esse aqui, tá tudo caindo e ele tá ainda dando dinheiro pra gente aí, além dos aluguéis, hein? Então é um fundo de tijolo, de galpões logísticos, vacância 4,3, então menor do que 10, mais do que 100 mil cotistas, tem 492 mil cotistas, e o patrimônio maior do que 1 bilhão, tem 5,3 bilhões. E vamos ver se ele é multimóvel e multi-inquilino. Olha lá, ele tem galpões logísticos espalhados nesses 5 estados do Brasil, são 16, 20, 25, 26 galpões logísticos, e aqui a gente consegue ver os galpões dele, ó, exatamente o tamanho, a localização, tudo certinho. Então ele é multimóvel e multi-inquilino. Isso diminui muito o risco do fundo imobiliário. E por último, que eu vou compartilhar aqui, um fundo de outro setor, que é o fundo de shopping centers, XPML, que é o XP Malls. Ele tá pagando um aluguel alto aqui, ó, de 11,23%, né? Olha só a liquidez diária, 13 milhões, tem que ser 1 milhão, esse aqui tem 13 milhões de liquidez. Então é um fundo de tijolo também, de shoppings, vacância pequena, menor do que 10%, valor patrimonial de 6,48 bilhões, então passa com louvor aí acima do 1 bilhão necessário, e mais de 555 mil cotistas, sendo que a gente precisa de pelo menos 100 mil. Então um baita fundo imobiliário extremamente seguro. Vamos ver se ele é multimóvel, se ele tem muitos shoppings, e ele tem, olha só, shoppings espalhados por todos esses estados aqui do Brasil, e aqui a gente consegue até ver os shoppings, ó. De repente você vai olhar um shopping aí e vai falar assim, esse shopping aqui é da minha cidade, ou esse shopping aqui eu já fui. Tem shopping em São Paulo, tem shopping no Rio de Janeiro, tem aqui o Catarina Fashion Outlet, que é na rodovia Castelo Branco, aqui perto da minha casa. Já fui lá algumas vezes, é um baita shopping. Enfim, a gente vê aqui que realmente são fundos completamente diferentes. Aqueles 3 primeiros que eu mostrei que pagam um alto dividendo, mas não passam nesses critérios, e esses que pagam dividendos, os aluguéis menores, mas que passam em todos os critérios. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu não posso investir naqueles e só devo investir nesse? Na verdade, não. Isso é o que funciona para mim. Eu prefiro investir em fundos que sejam extremamente seguros, mas que me paguem mesmo um aluguel menor, ainda assim, um aluguel muito maior do que um imóvel físico, isento de imposto de renda, que me pagam todos os meses e que me dão a segurança de que todo o dinheiro que eu vou colocar lá vai gerar um aluguel, e não um aluguel
só no próximo mês ou só nos próximos meses. Eu quero receber aluguel desses fundos imobiliários para sempre. Então, para mim, isso é o que faz sentido. Se você gosta de correr um pouco mais de risco, eu quero receber um aluguel mais alto, mesmo que depois eu tenha algum problema e depois esse fundo se recupere, ou mesmo que ele não se recupere, eu aceito perder dinheiro, tudo bem você colocar o seu dinheiro em fundos imobiliários de maior risco. Mas a grande lição que a gente fica aqui é uma lição muito simples. Nunca escolha um fundo imobiliário só porque ele paga os maiores aluguéis. O risco pode ser muito alto e muitas vezes não vale a pena para comprometer o seu patrimônio. Como eu falei, para mim não faz sentido. Para você, talvez faça, talvez não. Talvez você também seja mais conservador, queira ir mais devagar aí, com mais segurança. E no longo prazo a gente acaba ganhando mais, né? Porque não adianta ganhar agora, depois passa igual o HTMX. Cara, passou mais de 2 anos sem pagar aluguel. Era melhor ter garantido um aluguel um pouco menor, mas que não parou. Os outros fundos imobiliários podem ter diminuído o aluguel na pandemia também. Alguns fundos imobiliários diminuíram e tá tudo bem. Mas foram pouquíssimos que pararam de pagar de fato. Então, para mim, a melhor estratégia é investir em fundos imobiliários que tenham fundamentos sólidos, que tenham uma boa gestão, que tenham bons imóveis, que tenham uma boa liquidez diária, um alto valor patrimonial, muitos cotistas, baixa vacância, mesmo que o retorno não seja tão alto, porque o foco para mim está na qualidade e na consistência do pagamento no longo prazo. Então, agora, para a gente finalizar o vídeo, escreve aqui para mim, qual que você prefere? Você prefere correr mais risco para receber mais? Ou você é do meu time aí, que prefere um rendimento um pouco menor, mas com mais garantia? E ó, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, esse vídeo deu trabalho para separar esses fundos imobiliários, compartilhar tudo aí. Lembre-se então de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e se fizer sentido, manda para algum amigo aí que realmente tá nessa jornada de investimentos e você quer ajudar essa pessoa também. E a gente se vê então no próximo vídeo.